Prazer, meu nome é Eduarda Nunes e tenho 19 anos. Prazer, me chamo João Vitor Moreira Brasil e tenho 18 anos. Prazer, e eu sou o Paulo Carvalho, tenho 18 anos e nós somos alunos do Colégio Estadual José Rodrigues Naves. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast Trio à Tona, um podcast feito por alunos, para alunos, mas aqui a gente fala de coisa séria. A nossa pauta é sobre desenvolvimento sustentável. Duda, explica pra gente e pra quem tá nos vendo, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é a estratégia de buscar um equilíbrio entre a sociedade, a economia e principalmente o meio ambiente. Extraordinário, vale a pena a gente ressaltar também que desenvolvimento sustentável e sustentabilidade é diferente também, né? O que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é a visão que a gente tem a alcançar com todo esse processo. Chegamos a essa pauta devido a um trabalho passado por nossa professora Andrea Ottaviano, que falava sobre meio ambiente. E assim como a Eduarda já comentou, nós decidimos usar o desenvolvimento sustentável para poder abranger mais a situação, já que ela é tão negligenciada no nosso país. E com essa pauta em mente, a gente encontrou uma fazenda localizada em Delfim Moreira, Minas Gerais. E o nome da fazenda é São Francisco do Campos do Jordão. O João agora vai contar um pouco mais sobre a história da terra. Essa fazenda tem esse nome devido ao antigo proprietário dela, que era o Brigadeiro Jordão, que na época era uma pessoa muito conhecida no cenário. Um dos principais foi que, em 1800, quando aconteceu a independência do Brasil, ele cedeu a casa dele, em São Paulo, para Dom Pedro I, como tempo de moradia dele enquanto ele vinha para São Paulo. Então, depois de um certo tempo, ele veio a falecer e os filhos dele tomaram a iniciativa e a decisão de poder vender a fazenda Campos do Jordão, né? Que agora está localizada entre Minas e São Paulo, onde o mais conhecido que vocês devem conhecer é a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo. Só que em 1881 foi adquirido pela família da nossa convidada de hoje a fazenda, com fruto de muito suor e de aulas que o tataravô da nossa convidada apresentava. E essa fazenda foi passando de geração em geração até chegar na nossa convidada, onde ela também comprou, juntou suas economias e também comprou mais partes dessa terra. E eu pergunto ao Paulo, como que ele chegou a essa pessoa, quando foi, o que aconteceu para ocorrer toda essa pesquisa nossa? Ok, a nossa convidada de hoje, a gente encontrou ela pelos meios de comunicação. A gente já aprende aí que é possível, sim, usar a internet como meio beneficente. A gente encontrou ela através de um anúncio pelo YouTube e entramos em contato e fomos ali recepcionados e ela nos cedeu essa entrevista. Então, olá, a nossa convidada é a Lavínia Junqueira. Gostaria de pedir para você, Lavínia, que se apresentasse, falasse um pouco sobre você para a gente. Eu sou a Lavínia, sou advogada, tenho 47 anos e eu estou envolvida com a situação ambiental na Serra da Mantiqueira, já uma questão familiar que nós temos há muitos anos, é uma reserva florestal lá que nós protegemos. Nosso tema principal do trabalho é sobre o desenvolvimento sustentável e tudo. Eu queria saber qual o seu ponto de vista em relação ao desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável é uma necessidade, né? O grande problema que a gente tem hoje em dia com isso é que as pessoas têm visões diferentes sobre o que é sustentável, né? Então, eu brinco que a palavra sustentável, sustentabilidade, é a palavra mais judiada, é uma das palavras mais judiadas de todo o dicionário português, né? Porque ela significa coisas muito diferentes. E a verdade é que o mundo não está sustentável, o mundo está caminhando por uma destruição acentuada, né? E não existe sustentabilidade seguindo da forma como todos nós temos vivido hoje em dia, né? Se qualquer um para fazer uma conta, o que eu precisaria mudar na minha vida para eu efetivamente ser sustentável no mundo, eu parar de piorar a situação do aquecimento global, das mudanças climáticas, que vai levando o mundo todo e a biodiversidade a uma destruição, a gente veria que a gente teria que mudar totalmente a nossa vida, né? E que não é sustentável. E isso se reproduz na nossa casa, se reproduz nas empresas, se reproduz nos governos, né? Se reproduz nos países. Então, na prática, eu acho que o desenvolvimento sustentável está muito longe de ser atingido. Quando a gente encontrou sua história, o nosso ponto de vista principal nesse trabalho foi mostrar como o desenvolvimento sustentável não tem sido aplicado na nossa sociedade. E que, claramente, né, como você vai explicar mais para frente, empresas que estão, sim, renomadas, estão fazendo o oposto do que vamos dizer assim, o título delas prega, né?
Exato. Então, quando a gente fala hoje em dia, né, de desenvolvimento sustentável, a gente fala de não emitir tanto carbono, né, de você gastar menos coisas com carbono, você plantar mais árvores e tudo, mas isso é olhando o futuro, né? Assim, muita gente acha que desenvolvimento sustentável é a gente cortar árvores, desde que a gente corte com o licenciamento ambiental, né? E, eventualmente, isso poderia até ser um tipo de classificação de desenvolvimento sustentável nessa elasticidade do nosso dicionário, né? Mas é o exemplo que é o que a Eduarda comentou aqui, é justamente uma situação de um caso concreto que nós estamos lá na Serra da Mantiqueira, no município de Delfim Moreira, Minas Gerais, e Guaratinguetá, em São Paulo, em que a gente tem uma empresa que não apenas está ela teve um licenciamento ambiental para cortar árvores, para fazer torres de transmissão num lugar que é uma reserva protegida, quando a legislação mandava fazer um estudo de alternativa de localidade para passar longe dessa reserva. Esse estudo não foi feito, embora previsto na legislação, previsto no licenciamento ambiental, ele não foi feito, né? Então já começa daí, né? Então nós temos uma lei que prevê isso justamente para a sustentabilidade, para a proteção dessa floresta, não foi feito. Aí ela entrou lá fazendo as intervenções como se fosse uma área normal, porque os órgãos aprovaram assim. Mas não satisfeita com isso, ela deixou de observar uma série de questões, ou parece ter deixado de observar indícios, né, de que deixou de observar diversas das limitações que estavam previstas nesse processo ambiental de licenciamento e que limitavam as condutas dela, né? E aí o discurso que a gente vê é que está tudo objeto de licenciamento, mas espera aí, o licenciamento falava que uma série de coisas que nós vamos provavelmente aprofundar, né? E que a empresa não fez, né? Mas para ela tá tudo certo, porque enquanto o IBAMA não foi lá fiscalizar, não foi lá reclamar, para ela tá tudo certo, né? Então, de fato, assim, essa elasticidade do conceito de sustentabilidade, né, é muito complicada, especialmente em coisas como a gente vê que tem a externalidade negativa, né, em que uma pessoa fica com o ônus e a outra fica com o bônus, né. Então, o ônus não fica com a mesma pessoa que fica com o bônus. E aí tudo fica dependendo de uma interpretação, de uma fiscalização, de uma ação de um órgão público que não tem nem braço, né, para cobrir tudo. E aí a palavra sustentabilidade vai ficando cada vez mais etérea, né? Mais vaga, mais intangível, mais etérea. Nos conte mais sobre a história da fazenda, para o pessoal que não conhece essa história, nos conte mais sobre a propriedade. Essa fazenda ela fica no topo da Serra da Mantiqueira, né, bem na fronteira entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, num lugar bem próximo do Parque Itatiaia, né, e é um lugar de um clima muito especial, porque é muito frio, chuvoso, e é um topo de morro, então até a floresta ela é bem diferente, né, das demais florestas tropicais, ela é uma floresta mista, de araucárias, umbrofólia mista, né, de topo de montanha, e lá existe uma vegetação da Mata Atlântica que é muito rara, raríssima, que se chama Campos de Altitude, que ela é protegida também por uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como se fosse uma floresta, que é um lugar tão alto, tão frio, tão diferente que a vegetação não cresce. Então você tira foto das plantinhas e você coloca nesses sisteminhas, né, que picture this, que vem que planta que é aquela aparece na tundra da Rússia, né, uma planta parecida. Então, para vocês terem ideia, ela é uma vegetação decorrente da era glacial, tá? Então, lá quando aparece o solo, a gente vê até marcas assim de que um dia foi oceano lá e tudo. Então, é da era glacial. E essa floresta ela foi adquirida pelo meu trisavô em 1881, né, para o objetivo de preservação ambiental. Né? Então ele veio à falência e meu bisavô comprou de volta essa floresta com o dinheiro que ele ganhou dando aula de matemática desde os 10 anos de idade. Né? Ele comprou com 19 anos com o dinheiro que ele adquiriu dando aula de matemática. E aí quando ele já estava velhinho, meu bisavô, né, ele repassou isso para os netos dele, no caso meu pai, né, dizendo que ele gostaria que protegesse, que preservasse, né, que ele preservou durante muitos anos, que ele pagou imposto durante muitos anos como se fosse uma área produtiva justamente para preservar, né, e que ele gostaria que preservasse. Meu pai cuidou disso um tempo, depois meu pai não aguentou mais, e aí agora eu que estou cuidando, uma parte eu consegui também comprar com meu dinheiro, eu paguei com meu dinheiro de trabalho também,
E outra parte, enfim, eu cuido, e a gente cuida, desde 1881, tem lá especialistas, engenheiros, biólogos que foram fazer estudos lá, e hoje em dia essa floresta ela é considerada de extremamente alta importância e relevância de preservação ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente, ela é zona de conservação da vida silvestre da área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, é uma área equiparada de proteção integral. Ela é zona de amortecimento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pelo Unesco, né? E é tudo uma área particular, isso não é do governo, né? Quando a gente olha aqui o Itatiaia é do estado de São Paulo, a Serra do Mar é do estado de São Paulo, né? Assim, você olha aí perto de você, Chapada de Veadeiros, né? É um parque nacional. Essa área ela é bem comparável, especialmente ao Parque Itatiaia, e ela é uma área particular, né? Graças ao esforço das famílias de preservar para toda a população, né? O que eu digo, inclusive no nosso site, assim, é um valor preservado para todo mundo, né? No caso é cuidado particularmente, mas é preservado para todo mundo. E lá também existe um caminho de romeiros também, né? Que os romeiros que vão para Aparecida do Norte, muita gente veio até de Três Montanhas, em Minas Gerais, né? E vai até Aparecida do Norte a pé lá, passa por lá também. Como que foi esse primeiro contato com a empresa? Então, em 2018, nós recebemos contato dessa empresa, né, que ganhou a concessão da ANEEL, né, o leilão de concessão acho que foi 2016, 17, né, e aí em 2018 a empresa entrou em contato com a gente, né, para falar sobre pedir documentação, enfim, da área. A gente acabou passando a documentação, se colocou à disposição, fez uma série de perguntas sobre a questão ambiental, os acessos e tudo mais, e a gente queria, enfim, acertar as coisas todas amigáveis, né? E, enfim, aí em 2020 nós fomos surpreendidos com a empresa telefonando dizendo que tinha entrado com ação judicial contra nós para poder ter acesso às áreas. Eu falei, ué, mas a gente não ia negociar, não ia ter aqui toda uma negociação. Aí começou a querer falar sobre acessos, a gente desde sempre falava que é morro, vocês vão fazer uma torre, uma linha reta de torre, como é que vocês vão fazer? Vai passar em topo de morro? E os acessos, né? Ah, não, nós vamos falar com vocês, nós vamos procurar vocês, nunca procuraram, assim, não procuraram, eles procuraram porque eles queriam acesso na sede de uma das fazendas, que nem é a fazenda afetada pela linha de transmissão. E aí nós falamos, olha, aqui não é a fazenda afetada pela linha de transmissão, aqui é sede, aqui não tem condições de vocês passarem, então nós demos algumas opções de passagem para eles foram embora e depois a gente já viu eles já em 2021 dentro da fazenda, já tendo rasgado a fazenda inteira e tudo. E é aquilo que eu descrevi para você, né, Eduardo, eu não tinha ciência, né, de qual era o processo ambiental, eu sou advogada, mas minha especialização é em tributação, né, eu estava fazendo um novo desafio profissional, eu não tive condições de parar para estudar, para entender, para, enfim, ver se eu tinha alguma coisa para fazer. Eu realmente acreditei, né, na boa-fé da empresa e que a empresa iria conversar conosco sobre tudo como ela disse que iria conversar, né. Eu sempre fui além de advogada, eu sou mestre em economia, então, assim, eu acreditava no liberalismo empresarial e no desenvolvimento sustentável, como você falou, né? Então, assim, eu vendo a empresa, os credenciais da empresa, eu achei realmente que a gente ia conversar, e eu, de fato, falei para ela, vamos conversar sobre minimizar, sobre entrar, fazer obra na seca, sobre acessos para cortar o mínimo possível, posicionamento das torres para cortar o mínimo possível, e eles disseram que iam voltar e nunca voltaram. Hoje, Quando olhando para voltaram trás, no processo, né? E já voltaram com processo, e aí eu ainda falei, olha, vamos ver, tudo bem, então vocês entraram com processo porque vocês não querem negociar a indenização, né, mas vamos continuar vendo a questão dos acessos, e depois eu já peguei eles em 2021, eu literalmente vi eles com o trator empurrando o topo. O momento que você viu que tinha alguma coisa errada foi no momento do processo. Você ficou, uai, mas a gente estava conversando. Isso, exato, né? Mas ainda assim eles falaram, não, quando a gente for e tal, a gente vai falar com vocês. Vai falar com vocês? Quando eu vi eles na fazenda, eles já estavam com mais de 60 pessoas na fazenda, eles já estavam com o trator empurrando o topo de morro pela lateral. Foi assim que eu vi. Tem um morro na frente da sede, eu olhei, ué, cadê? O topo do morro estava sendo empurrado pela lateral, entendeu?
Aí eu vi que eles já estavam lá, que eles já tinham cortado um acesso que eu já tinha falado para eles 2 anos antes que não era para fazer aquele, eu tinha dado 4 opções, entendeu? Eles fizeram exatamente o que a gente falou, que ia ser um acesso muito inclinado, que ia dar problema ambiental, e eles fizeram exatamente o que a gente falou que não era para fazer. E aí já estava, aí eu comecei a fazer os acompanhamentos a cada 2 semanas, né, acompanhamentos ambientais com engenheiro ambiental, né, e aí me falavam assim, não, tá tudo aprovado, tá tudo licenciado pelo IBAMA, pelo ICMBio, vai lá falar com eles. Aí eu comecei a denunciar, então peguei o meu primeiro, segundo, terceiro relatório ambiental, mandei para o IBAMA, né? E aí o IBAMA, e aí veio o diretor da empresa, né? O responsável pela obra, falar comigo que não era mais para eu mandar para o IBAMA, que eles iam arrumar tudo, que eu estava muito impaciente, que a prioridade era construir as torres, mas que assim que eles construíssem, que eles iam corrigir tudo, que ele tinha o compromisso dele de que ele ia corrigir todos os pontos e tal. E aí comecei a mandar os relatórios para ele, tentar fazer as reuniões, né, a cada 15 dias para discutir os relatórios. Bom, durou 2, 3 reuniões, ele parou de marcar, parou de fazer, construiu as torres. Aí ele disse para mim, esse processo de recuperação ambiental vai demorar de 5 a 10 anos, você está sendo muito impaciente, tem meu compromisso e tal. Bom, eles construíram as torres, eles falaram que não iam mais falar comigo, né, assim, oficialmente fazer as conversas, mas aí eles tentaram me chamar para uma vistoria. Em abril a gente foi, não estava conseguindo passar nos lugares, porque estava tudo ainda mal feito, né? Os acessos, com trator, com lama, com tudo mais, então não conseguia passar. Aí a gente tentou marcar mais 2, 3 datas, mas eles nunca podiam. E aí um dia, foi dia 3 de junho, o encarregado da fazenda mandou para mim um monte de vídeo deles jogando entulho de floresta nos acessos, né? E fechando os acessos com entulho de floresta, né? Aí eu fui tirar satisfação e o responsável lá falou, não é mais o diretor, né? Que o diretor não falava mais comigo, era o encarregado. Falou, eu falei para você que eu ia fechar os acessos. Falei, mas e a vistoria ambiental que você tinha combinado comigo também que você ia fazer para resolver os pontos dos meus relatórios que ainda não estão resolvidos? E eu não fiz a vistoria para garantir que está resolvido. Sempre empurrando para não Não, fazer, não conversar, não tentar, não ver. obras acabaram, não vai ter vistoria. Ele ainda falou para mim, você pode ir a pé. Assim, não dá para ir a pé, não dava para ir a pé. São coisas nessa inclinação cheia de entulho de floresta, A entendeu? gente percebe, fechou o link do seu canal no nosso site, e pelo vídeo a gente percebe, tipo assim, vários vídeos, né, na verdade, a gente percebe da inclinação, a gente percebe do solo, a gente vê a diferença, a gente consegue perceber o que eles fizeram, principalmente nas torres, né, na base das torres, como que ficou degradado, que foi no morro, que desceu, né, aquela Isso, parte do rio também que você filmou. isso, exato. Então, se vocês olharem lá um vídeo de Guaratinguetá, vocês vão ver o exemplo, que é o acesso fechado com entulho de floresta, né, é vertical, assim, meu marido tentando subir, escalando, entendeu? Eu em cima já num paredão, em cima eu parei, porque eu ia quebrar o pé, se eu fosse fora cobra, porque lá tem cobra, tem urutu, né, urutu é a cobra mais comum lá, urutu e jararaca. Então, assim, não existe isso. E assim, eles dizendo, tá tudo licenciado pelo IBAMA, tá tudo licenciado pelo IBAMA, entendeu? Não é minha área de especialização. Eu falei, eu vou olhar com calma isso, eu vou contratar uma engenheira mais tempo de engenharia para apurar tudo com detalhes, para a gente fazer um relatório bem parrudo, inclusive para avaliar todo o processo do IBAMA, para demonstrar o que está certo, o que está errado, e eu vou tentar subir na empresa, falar com o conselho de administração, com o vice-presidente, para ver se eles vão arrumar. Só que já não tinha mais tempo, porque logo começaram, primeiro que fechou os acessos, já estava super restrito, não conseguia chegar nos lugares, e aí começaram as chuvas e ficava totalmente difícil de chegar, né? E aí eu pensei, bom, ano que vem, né, uma parte desse entulho, infelizmente vai ter cedido, vai ter descido, não vou ter como evitar isso, mas pelo menos a gente vai conseguir chegar nos lugares e apurar o que tiver que apurar, né? Só que aí chegou esse ano e eles entraram com processo de novo contra mim, né, porque eles queriam passar, disseram que as torres estavam caindo e que eles tinham reflorestado os acessos deles e que, portanto, eles precisavam passar na sede
da fazenda que não é afetada, né, pela linha de transmissão que foi a fazenda que eu comprei, para chegar lá, né? E aí eu olhei as torres, olhei a situação, falei, como assim reflorestou? Como assim a torre está caindo? E ainda eles dizendo que era um serviço de emergência e de urgência, porque todas as obras estavam encerradas. E eu sabia que as obras não estavam encerradas, porque tinha todos os pontos dos meus relatórios ambientais que não tinham sido corrigidos. Então eu fui lá, pessoalmente, né, ver o que estava acontecendo com essas torres, o que estava acontecendo com esses acessos, e aí o que eu vi no local me preocupou demais, né? Não que as torres fossem cair, porque o próprio engenheiro responsável pela construção das torres falou que era muito difícil uma torre dessa cair, porque era muito profundo o pilar e tudo. Então, de fato, as bases das torres são assustadoras, mas eventualmente o pilar é mais profundo que aquilo, então talvez a torre não fosse cair. Mas o que eu vi ali foi justamente o que vocês viram nos vídeos, quer dizer, então, base de torre deslizando 500 metros para baixo, acesso que tinha sido deixado com entulho de floresta correu 1 quilômetro para baixo, acessos que tinham vossorocas com fio terra aparente embaixo, mais de 4 córregos entupidos e floresta sendo afogada, né, então diversos territórios marcianos, né, marcianos erodindo e deslizando. Tem um vídeo de drone que nós fizemos em outubro, né, de 2021, demonstrando o início das obras das torres, né, quando o EIA-RIMA mandava fazer isso daí em abril, né, e mostrando morro a morro, sequencialmente, que os tratores empurraram as terras do morro, assim, pela lateral, decapitaram o morro e empurraram as terras pela lateral, todas aquelas terras deslizando, fazendo vossorocas absurdas nas florestas e tudo mais, né, então, eu comecei a denunciar para as autoridades e fiz o canal, justamente, porque eu comecei a ver o seguinte, eu acabei recebendo pela empresa um relatório que eles mandaram para o IBAMA, assim, contando coisas estranhas, entendeu? Então eu falei, a informação não está chegando, assim, tá passando por diversas lentes e, assim, o que está sendo dito, que o que está lá não é o que está lá. Então eu montei o canal para mostrar exatamente o que está lá. E aí eu me debrucei sobre esse processo do IBAMA e do ICMBio para ler inteiro, né, ler inteiro. Então é muito grande, desde 2017 que tem coisas lá, né? Eu fui lendo inteiro e aí eu fui compreendendo que, de fato, as coisas que estavam lá não estão no processo, entendeu? No processo, a realidade que está informada é outra, né? E eu também vi que o que está no processo não é o que deveria estar no processo, de acordo com a legislação do próprio IBAMA, né? Então, foi aí todas as inconsistências que eu comecei nas descrições dos vídeos no canal, a reportar, né? Então, as obras, de fato, eram para ter sido feitas na época de seca, como eu sempre disse, desde 2018, e aí elas começaram a ser feitas, como eu reportei, em julho, mas em julho eles começaram a fazer os acessos, daí eles ficaram enrolando, julho, agosto, acesso, começaram a fazer alguma coisa de torre em setembro e foram fazer mesmo em outubro, em novembro, entendeu? Então, assim, na verdade, bem na época de mais chuva, né, e de corte de topo de morro, eu até acredito que talvez fosse um pressuposto das obras, não deveria ser, né, mas talvez fosse, mas não estava falando de corte, muito menos de jogar a terra pelo lado, né, pelo contrário, né, ele não podia deixar a terra pelo lado, não podia desviar curso de água, não podia deixar nenhum foco erodido, não podia fazer nenhum empréstimo de material, nenhum bota fora de material, ele acabou cavando mais de 40 morros, 4 morros de nascentes, né. Ele tinha que ter feito um treinamento ambiental das equipes, né? Isso que a gente sempre falou, assim, como você bota um monte de gente aqui sem orientação, entendeu? Bastava uma faixa daquela que a gente compra na papelaria, dizendo aqui é vermelha, aqui não pode mexer, porque é APP de córrego, APP de nascente, entendeu? Aqui é amarelo. Dentro do processo, o ICMBio falou, eles tinham que ter medido a área da base das torres, entendeu? Com fita, eles não podiam ter saído de lá, eles não fizeram nada disso, entendeu?
E não fazem até hoje. Até hoje tem trator lá cavando o morro, cavando o morro de nascente, alargando acesso. Os acessos eram limitados a 4 metros, eles fizeram acessos de até 15 metros, fizeram helipontos lá que não estão licenciados, né? Teve o episódio, né, que justamente porque eles estavam fazendo a obra em outubro e novembro, na chuva torrencial, eles começaram a cortar araucárias fora da linha de transmissão para enterrar nos acessos e também fizeram uma serraria ilegal lá, cortaram a araucária para usar na base da torre. Até hoje a gente vai na base da torre, filma, tem lá a araucária serrada na base da torre, entulhada com um monte de terra em cima. Jogaram entulho de floresta na base das torres e sem drenagem nenhuma. E também nos acessos. E o IBAMA proibiu deixar entulho de floresta em área de mananciais. Mas o que está dito lá no processo, como tem sido feito? No processo ele disse que em 2021, no segundo semestre de 2021, ele teria feito todas as obras do tal do Programa de Recuperação Ambiental de áreas degradadas. O que seria? Reconformação topográfica de base de torres e de acessos, sistema de drenagem, recondução das águas, rebeneficiamento do solo e cobertura vegetal. Isso nas áreas que ele não fosse mais mexer para intervir, né? Nos acessos que ele ainda fosse usar, ele disse que ele compactou o solo, que ele fez o perfil abaulado do acesso, que ele fez sarjetas laterais para condução da água, valas transversais para corte de água, bacias e caixas de contenção, né? A gente mostra no canal que não tem nada disso, né? Tem um cultivo de ravinas e vossorocas, solo marciano, descompactado, sem nada, tal. E cobertura vegetal, ele fala, nas áreas protegidas, cobertura nativa, né? Depois, mais adiante no processo, ele fala para o IBAMA que plantou aveia. Bom, que se vê lá, assim, na verdade, ele não fez reconformação topográfica, não fez sistemas de drenagem adequados, pelo menos, não fez o rebeneficiamento do solo. Em alguns locais, especificamente na base da torre, ele tentou colocar biomanta de braquiária, né? E algumas braquiárias pegaram, e as braquiárias são espécies invasivas proibidas, né? Eu tive até conversando com o responsável pela APA da Mantiqueira no ICMBio, ele falou que o plantio de braquiárias, ele é muito mais daninho para o meio ambiente do que as vossorocas, porque as vossorocas ele vai lá com o trator, com o engenheiro, coloca as paliçadas, arruma, tal, e ele consegue resolver. Agora, ele tira draga areia do rio, enfim, consegue resolver. Agora, a braquiária não, que a braquiária ela vai, invade e mata essa vegetação que eu falei para vocês, que está lá desde a área, desde do fim da era glacial, começou a ter vegetação lá, que a vegetação continua lá, que é irmã ou prima da vegetação da tundra da Rússia. Essa vegetação está ameaçada agora pelas braquiárias. Nos últimos vídeos, né, mostra a questão do plantio de grama e fala, né, do controle das braquiárias, né, que tem que haver um controle feito, porque senão ela vai começar a invadir, como já está matando a vegetação nativa, Isso. né? Essa história do plantio de gramas, por exemplo, foi bom você ter observado, Eduardo. Então, esse ano, né, quando ele me contatou lá em abril desse ano, ele disse que ele ia fazer uma manutenção emergencial das torres 340, das torres 342 e 345, que era emergencial. Né? Então, ele não falou nada das demais torres, né? E não era nada emergencial, porque, na verdade, essas torres foram largadas sem nenhuma cobertura vegetal, sistema de drenagem, sem nenhum beneficiamento do solo, sem nada. Então, tudo isso não é emergencial, é contínuo, inclusive, que ele já disse que ele teria feito em 2021. Havia algumas biomantas de braquiária em poucos lugares, provavelmente era para tirar foto e mandar para o IBAMA, né? E não pegaram, e pegaram um pouco, e ainda tem que ser retiradas. Então, esse ano ele começou essa manutenção de algo que ele já era para ter feito, segundo o cronograma que ele apresentou no IBAMA em 2021, colocar essas gramas, né? Ele disse que teria concluído no dia 6/9, no dia 6/9 ele tinha feito uma parte só das torres 340, né? Ele concluiu as torres 340, 342 só depois, e só agora no dia 7 de novembro que a gente filmou ele começando a fazer as torres 345,
Mas de novo, esses vídeos no canal, eles mostram claramente que ele botou lá a grama, né, na base das torres, do lado da torre, fez a drenagem para tirar a água da torre, agora não se preocupou em nada, na drenagem na floresta, nos barrancos, né, que ele desconformou e fez empréstimos irregulares e estão totalmente com perfil irregular e sem cobertura vegetal, e mostrando entulhos de florestas do lado, mostrando as braquiárias do lado, quer dizer, então assim, a visão dele é assim, eu vou arrumar aqui, vou tirar foto aqui, tudo que tá fora daqui, espero reclamar, né? Pegou Aí pontos se reclamar, e se o IBAMA me mandar fazer, eu específicos. faço. Eu tô falando assim, ele pegou pontos específicos, cuidou daquela partezinha ali, tirou foto e falou, agora sim, vou colocar no processo lá, e agora tá tudo feito, né? Tudo certo. Isso. Isso, exato. Inclusive depois, né, porque ele protocolou um relatório em agosto, dizendo que as obras que ele fez ali na região não foram efetivas, porque lá chove muito, é muito frio, coisa que ele já está ciente há tempos, né? E depois, um mês depois, em setembro, ele protocolou o relatório anual dizendo que ele tinha feito 100% de tudo que era necessário e suficiente para atender aquelas obras que ele colocou lá, que eu já expliquei quais são, que não tinha mais nada para fazer. E nessa data a gente tira a foto mostrando que não tinha nada feito, e ele começou a fazer depois, quer dizer, ele protocola as coisas sem fazer, aí ele faz depois, aí faz o mínimo necessário para tirar foto, e assim, as torres 338, 339, 341, 344 e 343 seguem abandonadas, né? O que ele fez nesse período foi abrir alguns acessos, né? Até porque eu entrei com processo judicial contra ele para ele poder fazer as recuperações de acessos e de torres, né? Porque quando eu fui fazer a visita, eu vi a situação, eu falei, olha, se uma torre dessa cai aqui, vai metade da floresta junto, né? Ainda pode fazer dano para as pessoas que estão aqui, inclusive eu, né? Então eu entrei com processo para ele fazer essas recuperações e no tribunal em Minas Gerais, em outubro, eu consegui que o tribunal me desse liminar para obrigá-lo a arrumar os acessos, né? O resto das recuperações ambientais, o tribunal ainda vai, quer dizer, ainda provavelmente vai ter uma perícia, né, dentro do processo para apurar, para eles poderem recuperar. Não é algo que o juiz consiga determinar por liminar, né? Mas eu já também pedi uma liminar para a juíza, para obrigar ele a tirar esses entulhos de floresta que estão caindo, né, morro abaixo, tirar as vossorocas com fio terra aparente, enfim. Então é um enxuga-gelo, assim, ele só age com pedido judicial ou com pedido do IBAMA. Então eu também, toda essa situação que está no canal, ela está devidamente reportada para o IBAMA, eu estou aguardando respostas do IBAMA. Então, o comitê de auditoria, eu denunciei ao comitê de auditoria da empresa também, porque eu não conseguia acreditar. Eu realmente achei que ou houvesse desvio de verba, ou houvesse desvio de informação, ou as duas coisas, porque eu não acreditei que a alta administração da empresa estivesse ciente do que estava acontecendo no local, porque há uma distância muito grande entre o que está no local e o que consta informado ao IBAMA, né? E eu não achava que isso poderia ser uma coisa conhecida totalmente por todo mundo dentro da empresa. Então, eu denunciei no comitê de auditoria, e aí eu recebi uma resposta do comitê de auditoria dizendo que a empresa tem padrões éticos elevados, que a empresa se pauta por padrões socioambientais elevados, né, de que ela tem um controle de custos muito bom, e nisso eu vi que é mesmo, porque de fato não gastou quase nada com recuperação ambiental nos últimos anos, né, então eu acredito mesmo que não houve desvio de verbas e que ela tem um controle de custos muito bom, né? E que está tudo licenciado pelos órgãos ambientais e que só eu que teria reclamado, né, em mais de 720 quilômetros de torres. Acontece que eu recebo esse relatório, sei lá, no dia 10 de outubro, né, sendo que no dia 29 de setembro caíram duas torres, no município ali perto, que é em Piranguinho, né, e que tem no processo de IBAMA, né, informação de uma investigação do Ministério Público de Minas Gerais em função de uma reclamação da Prefeitura de Passos, que o IBAMA fez uma fiscalização, né, no município de Passos e aproveitou para visitar municípios vizinhos e viu que tinha uma série de problemas que se repetiam em vários lugares, fez reunião com a empresa e pedindo para a empresa arrumar, e tem um relatório do IBAMA que a empresa se comprometeu com uma série de ações que o IBAMA achava que seriam suficientes para resolver o problema. Depois de tudo isso, o Comitê de Auditoria tem a coragem de me dizer que só eu que reclamei. Então, eu estou para voltar para o IBAMA ainda falar, escuta, vocês estão fazendo papel de idiota ou o quê? Porque a empresa parece que ela não sabe que vocês reclamaram, que o Ministério Público reclamou, que Passo reclamou. Olha aqui o que eu recebi do Comitê de Auditoria dizendo que ninguém reclamou de nada.
entendeu? É inacreditável, assim, o nível da falta de diligência mesmo, assim, é inacreditável. Sabendo que é uma empresa bem ranqueada no ranking do ISE, qual que era a sua visão sobre todo esse projeto que iriam fazendo sobre as suas terras? Então, Que daí agora da minha grande surpresa, entendeu? Porque eu também sou membro de comitê de auditoria de empresas de capital aberto. Eu já fui membro 13 anos, né, do comitê de auditoria de uma das maiores empresas brasileiras, muito conhecida pela sua atitude diligente no meio ambiente na área de cosméticos, né? Eu já fui também de bancos, sou atualmente, né, de algumas outras empresas, e assim, na minha concepção, a gente tem uma pessoa que faz, a gente tem uma pessoa que controla, e a gente tem uma pessoa que audita. E a gente, em cima disso, ainda tem o comitê de auditoria, que verifica todas esses controles, entendeu? Então, assim, uma empresa que está no topo do ranking da nossa Bolsa de Valores, a B3, no ranking de sustentabilidade, entendeu? Que até há pouco tempo era uma empresa de capital aberto, do novo mercado, né? A gente esperaria que todos esses processos de trabalho funcionassem, né? Então, que a empresa tivesse processo de trabalho que garantisse que uma coisa só é reportada ao IBAMA quando ela é 100% verdadeira, que tem uma pessoa que fez, uma pessoa que verificou. E a gente esperaria ainda de numa obra de 1,7 bi, que custou 1,7 bi para ser feita, que dá uma receita anual de mais de 500 milhões de reais, né, que teria ainda uma auditoria, né, interna, que verificasse se realmente isso está acontecendo, ou até externa, de qualidade, né, que verificasse. O vice-presidente da empresa anunciou em 2022 que ele encerrou as obras com 6 meses de antecedência com compromisso de qualidade. Então, quando um vice-presidente anuncia que ele tem um compromisso de qualidade, você espera que tenha uma certificação de qualidade por trás, né? Por isso que eu não acreditava que aquelas coisas estivessem informadas ao IBAMA, né? E assim, o IBAMA tem uma instrução normativa, a instrução normativa 4 de 2011, que ela tem lá os requisitos de tudo que precisa de um programa de recuperação ambiental, né? Você faz um checklist e você vê, hoje em dia, com o celular, a gente é com celular, você faz a checagem de qualquer equipe de campo, entendeu? O cara tem que chegar lá com o celular, fazer o serviço, bater foto e mandar. O negócio é online, é real time, entendeu? Assim, não precisa nem ir muito longe, entendeu? Assim, não tem, assim, eu achava que não tinha controle, entendeu? Mas, de repente, eu faço uma denúncia ao comitê de auditoria. Então, ele teve uma chance, né, de ir lá e fazer o controle. Eu recebo essa resposta, entendeu? Para mim, é assim, PowerPoint, entendeu? O ranking, para mim, é conseguido na base de fazer um PowerPoint, igual que ele fez para o IBAMA, que ele fez uma planilha de Excel com verdinho e xizinho, né? E é isso, então, tipo, é zero, assim, aquilo lá não tem valor, assim, desculpa, ninguém checou absolutamente nada, né? Porque é só olhar no site, né? E hoje em dia, foto, né? É vídeo, tem metadados, né? Você consegue verificar a autenticidade, quando foi feito. Hoje tem via satélite, tem Google Earth, não tem como negar, né? Assim, a área estava protegida até eles chegarem lá, olha, de repente abriram um monte de crateras. Ah, realmente. Assim, quem que abriu cratera foi a Lavínia, né? Porque a Lavínia tem trator para ficar abrindo cratera. Ela, de repente, deu a louca dela e exatamente bem na época da obra, ela saiu lá fazendo cratera, né? Assim, com o engenheiro ambiental acompanhando a cada 15 dias, assim, as pessoas acham que vão esconder isso. Enfim, é uma grande decepção, assim, Eduardo, assim, sabe? Assim, o que eu fico mais impressionado é que, assim, depois que começou a acontecer isso, eu fiz o site, eu comecei a falar com umas pessoas, assim, e disse que é assim no Brasil inteiro. E que Não é só assim, uma coisa aqui, né? todos os processos de infraestrutura que eu é que estava com uma visão poliana da realidade, né? Que na verdade não existe uma obra de infraestrutura que cumpra o que eu achei que ia ser feito, entendeu? Que é o que Mas eu tinha dito na última vez, na teoria tudo é lindo, né? A lei ela é muito isso, bonita, tá tudo muito bem ali, separadinho, assegurado, planejado, mas na prática não tem sido usado. Pode falar. isso.
Exato. Então, as únicas, assim, as únicas e as principais proteções ambientais da legislação e do próprio licenciamento ambiental, a gente pode fazer um checklist, né, quais eram as limitações. Não há verificação na prática, pelo menos nessa área onde eu estou monitorando, né? Só que assim, também, dentro do que a empresa coloca no processo, ela afirma tudo em contrário, tudo com afirmações genéricas, não comprovadas, e até eu reclamar e demonstrar, porque não basta reclamar, porque enquanto eu só estava reclamando e apontando uma coisa assim, como se fosse uma pessoa comum, uma pessoa, né, que estou olhando lá que a coisa está acontecendo, eu estou falando, ó, isso está acontecendo, acho que está errado, olhe para mim. Enquanto estava sendo assim, o IBAMA só pegava a minha denúncia, mandava para a empresa, pegava a resposta e mandava para mim. Quando Mediador. mandava. Quando mandava. Então, eu comecei a ter que fazer o trabalho deles. Falei, escuta, no documento tal, falou isso, a situação está assim, está aqui um laudo de uma engenheira ambiental. O que você me fala sobre isso? Você aprovou, não aprovou? Eu acho Então, que se eles você não mandaram aprovou, falar, nossa, ela sabe o que ela está fazendo, né? Ela tem a noção ali, ela pegou uma pessoa especializada, ela tem ali os processos, ela sabe da lei. aí eu falei assim, se você não aprovou, eu quero que você me diga o que você vai fazer, não o que ele vai fazer, eu vou te dar umas opções. Você pode aplicar uma multa, uma advertência, um termo de ajuste de conduta, uma suspensão, uma cassação da licença, uma combinação de todos os antecedentes. O que você vai fazer? Você vai informar o Ministério Público? Você vai informar. O que você vai fazer? Aí eles foram mais perspicazes do que o comitê de auditoria, porque eles estão até agora dizendo, estou analisando, e não me dá a resposta, entendeu? Porque a pessoa responder que está tudo certo, né, que está tudo licenciado, a pessoa assinou embaixo, né? De fato, Lavina, é uma história muito triste, né? Para todos nós brasileiros, eu acho que a gente não deveria, assim, não deveria ser uma luta, a gente tá pedindo para as pessoas preservar o meio ambiente. A gente deveria ser uma Ah, prioridade de todo ser humano, de toda indústria. E mesmo com é. essa experiência sua, você acredita que a implementação do desenvolvimento sustentável é possível no nosso país? Da forma como está, né, não. Da forma como está, não. Tá? E eu vou te falar o que é mais, o que é mais triste para todos nós. O que é mais triste para todos nós é que nós somos obrigados a pagar a conta de luz, né? Nessa conta de luz é repassada uma taxa, que é a taxa que paga por todo esse sistema de instalação, né? Então nós estamos pagando todo mês para que empresas como essa façam o que é exigido no licenciamento ambiental e cumpram a legislação ambiental, né? E aí o que a empresa faz? A empresa fatura mais de 500 milhões a 600 milhões por ano. A empresa tem um gasto de, sei lá, no máximo 200 milhões por ano, 150 milhões por ano. A empresa registra todo o excedente em lucro. Em 5 a 7 anos ela vai repagar essa obra inteira e aí ela vai nadar no dinheiro por 30 anos, tá? E ela reserva apenas 16 milhões de reais para fazer uma recuperação ambiental, que não é 0,1% do custo da obra, né, porque a obra custou 1,7 bilhões, né, e ela não gasta os 16 milhões de reais, ela gasta a taxa de juros incidente sobre os 16 milhões de reais, tá? Então, ela gasta em 2 anos 3 milhões e 500 reais. Tá? Isso é muito dinheiro, né, nominalmente, mas se você coloca em percentual do Zumbi 700 que custou isso daí, dos 500 e 600 milhões que ela ganha por ano, e dos 720 quilômetros que essa linha de transmissão fizeram de acessos, isso não é nada, não dá para pagar absolutamente nenhuma recuperação ambiental, né? E dentro das regras do IBAMA, o IBAMA tinha que cobrar um orçamento e verificar o orçamento e o gasto. E não foi feito. Em lugar nenhum informaram o orçamento. Tá? Então, isso eu acho muito mais insultivo. E ainda a empresa fica falando por aí que ela é a maioral, que ela é muito importante, que ela ganhou uma concessão que é muito importante para todos os brasileiros, que elas prestam um excelente serviço para todos os brasileiros por causa disso, que ela está trazendo energia limpa do Nordeste aqui para o Sudeste por causa dessas linhas, e que, portanto, ela é linda, maravilhosa, as linhas são lindas e maravilhosas, e a gente tem que estar muito orgulhoso e ajudando ela no processo. Só que, embora uma parte disso possa até ser verdade, nada, os fins não justificam os meios, né?
Então, não justifica para trazer energia limpa do Nordeste para cá, você fazer uma sujeira dessas. E ainda por cima, tentando economizar o dinheiro que a gente paga para as coisas serem feitas da forma certa. E daí, então, o que que eu vejo de todo esse processo, só para responder a sua pergunta? Que assim, que a gente tem uma legislação boa, né? A gente faz uma coisa bonita no papel de licenciamento ambiental, mas todo o processo por trás de controle de obra, de execução de obra e de fiscalização, ele está totalmente descontrolado, ele é feito para não funcionar. Né? Me engana que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. Não, eu não estou vendo. Ai, não, mas espera aí, eu não estou vendo, porque assim, não, eu não estou vendo, entendeu? Assim, é muita coisa centralizada num governo federal que não tem condições de analisar as coisas e que não sofre as consequências das coisas, entendeu? Então, a ANEEL, não é comigo porque eu terceirizei e é do IBAMA. O IBAMA não é comigo porque é privatizado, entendeu? Eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho prioridade, né? É, e fica lá uma pessoa em Brasília, uma pessoa no Ceará, uma pessoa em Cuiabá. Assim, não estou dizendo que não esteja trabalhando, está trabalhando, mas está muito longe do fato gerador do problema, né? E o processo é moroso, é demorado. Então, isso tudo tá errado na minha concepção. E hoje em dia tem tecnologia, né? Tudo isso devia ser tecnológico. E na minha concepção, esses órgãos ambientais, e o IBAMA não é o único nisso, eu já tenho outros casos aqui com CETESB também, assim, muitas vezes a tecnologia não é utilizada, né, porque fica difícil, né, você, você fazer certas coisas quando você tem fotos já referenciadas, datadas, completas dos lugares, vídeos dos lugares completos, né, assim, então, assim, a tecnologia, ela ajuda, e ela impede que as coisas passem sem ser vistas, né? Então, assim, acho que tem um pouco da fome e da vontade de comer aí, né? Então, A gente espera que dê tudo certo, porque a gente já se considera uma guerreira, né? Que você foi atrás, que você buscou saber, e que você não falou, não vou sem conhecimento, eu vou buscar saber os meus direitos e o que eu sei e o que deve ser feito. Então, assim, a gente admira muito mesmo a gente conhecer pessoalmente, a gente gostou muito da sua história, e a gente espera muito que isso tudo se resolva. E mesmo como a gente já sabe que não é possível voltar, né? Como eles também, às vezes, eles querem reiniciar, não é possível, eles já degradaram demais. Só que a gente espera que pelo menos o mínimo que eles consigam fazer possa recuperar pelo menos um pouco. isso é que eu tenho olhado todos os dias, né? Até mesmo olhando essas obras sendo feitas depois do protocolo do relatório anual, né? No IBAMA. Mas eu olho e falo, olha, nada disso estaria acontecendo talvez se eu não tivesse realmente montado o canal, se eu não tivesse pedindo, se Corrida eu não atrás, tivesse né? em cima. Então nessa visão mesmo que eu olho, Eduardo, cada coisa que a gente vê acontecendo lá, mesmo em atraso, né, mesmo com toda a devastação ambiental que já aconteceu, a gente olha com bons olhos porque é o que a gente quer que pare os problemas. Queria muito também que essa governança de normas, enfim, que fosse melhorada, que o fluxo de trabalho para as próximas obras, para as próximas torres, fosse melhorado, né? Para evitar que isso acontecesse em outros lugares, né? Eu acho que todo mundo Mas, acredita que o erro, ele traz o processo à melhora, né? E a é, gente vê que uma empresa bem renomada, ela já passou por muito processo, então ela tá fazendo isso porque ela quer, não é porque ela não sabe, ela sabe que tem que fazer. é Então, preciso. em pleno século XXI é muito triste a gente saber disso, né? Porque o meio ambiente hoje ele deveria, quer dizer, ele é uma prioridade em pauta no nosso governo, né? Principalmente agora, diante do que está acontecendo no Brasil inteiro. O mundo, ele está de olho no Brasil, porque o Brasil, ele é, sim, a mata, né, do mundo, assim, né? A vegetação mais bem preservada, o lugar que tem a legislação, mas que não está sendo usado, que é, infelizmente, verídico, que mesmo que eles tentam mentir, a gente sabe, a gente vê, a gente observa até no nosso dia a dia que não tem sido, e principalmente pelas empresas maiores, né, que por elas serem ajudadas pelo governo, nos impede de lutar contra isso. É Então é isso, verdade, eu fico inverte um muito pouco o feliz. ônus da prova, isso eu senti muito, sabe? E o canal me ajudou muito, né? Porque até o canal,
Era a Lavínia era louca da denúncia, né, contra uma empresa multinacional top de ranking de sustentabilidade, entendeu? Então, assim, era isso. Então, Então, já tudo que sabe que você muitas pessoas. falava, o pressuposto era sim, que estava tudo ok, entendeu? O pressuposto, é você que tem que provar que não tá. Então, é uma inversão do ônus da prova absurda, porque o meio ambiente tem prioridade sempre. E foi o que eu falei para o tribunal, né, em Minas Gerais. Eu falei, olha, a gente já viu Mariana, a gente já viu Brumadinho, né? Quantas pessoas tiveram que morrer, né? Quanta lama teve que parar nos rios em Minas Gerais para que Minas Gerais e o Brasil entendessem que não é o fato de ter um licenciamento federal, um processo de licenciamento que garante a segurança das pessoas e do meio ambiente, né? Minas Gerais já aprendeu isso, que isso não serve para nada. Entendeu? O que a gente está vendo lá é a mesma coisa. Só que o que a gente está vendo lá não afetou a vida de pessoas, ainda bem. Ainda bem, mas são vidas de árvores, são vidas de animais que estão sangrando lá, né? E aí eu Não, falei assim então, mesmo. E o canal, eu senti que o canal ajudou bastante, porque trouxe uma visibilidade do problema que não existia antes, né? A visibilidade estava só com a gente, né? Então, eu agradeço, fiquei muito feliz que vocês se interessaram pelo tema, né? Que vocês também estão ajudando a dar essa divulgação, essa visibilidade. Vamos lá, né? Pedir a recuperação. Eu agradeço muito. Isso, então, e aí acho que é um material rico aí para estudar, né, como é que funciona o licenciamento ambiental, como é que deveriam ser as etapas, né, e o que que aconteceu na prática, e que também obrigada por divulgar aí o nosso caso, a nossa causa, muito obrigada. que com E certeza foi ajuda um a ter as prazer reparações. Desculpa, você pra Eduardo. gente entrevistar. O João tava até brincando esses dias, que daqui a uns 5 anos a gente volta e entrevista você de novo e fala, deu tudo certo. É isso aí, isso aí. Então Se eu é fosse isso. aposentada, eu ia pegar as próximas linhas de transmissão e ia participar das audiências públicas para fazer as exigências, para evitar que aconteça de novo, né? Mas eu tenho outras coisas para fazer e dependo do meu trabalho para sobreviver. Então, não vai dar dessa vez, mas enfim, fica aí a sementinha, é algo que pode ser um produto de atividade também para a faculdade. O que eu ia dizer tenho certeza que você plantou sim uma semente, que você é sim uma referência, que você sim vai ser um exemplo para essa geração que está chegando, para a geração que já está aí, porque eu acho que todo mundo vive aprendendo e estamos num processo de melhora. Então, eu acredito que você não foi só mais uma, eu tenho certeza disso. Você conseguiu sim dar voz a muito mais pessoas que você talvez até imagina, e que através de você, eu tenho certeza que talvez muitas pessoas vão mudar, né? A empresa até vai observar melhor, espero. E é isso, muito obrigada. Gratidão. Então, tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Meu Boa abraço tarde, grande para pessoal. vocês. Bom, então essa foi a nossa entrevista com a Lavínia Junqueira, que está evidente que a empresa top mundial não conseguiu fazer o que ela deveria fazer, né? Que era ser sustentável. Até o presente momento não temos um final feliz para essa história, mas esperamos que dê tudo certo no final. Bom, e com esse triste fim, a gente deixa aqui nossos agradecimentos em principal, em destaque, né, para nossa querida Lavínia Junqueira, que foi quem nos deu todo o material, nos deu toda a atenção e também nos forneceu essa entrevista. Antes dessa entrevista, a gente também teve um papo com ela para conhecer mais sobre o assunto, conhecer mais sobre a Terra, e ela foi incrível. Agradecer também a nossa professora Andra Otaviano, que foi quem nos proporcionou esse trabalho, esse momento, e todo o apoio que a gente precisou. E agora o Paulo vai ficar aqui com uma reflexão sobre o assunto. Atitudes como essas ou cenários como esse podem ser mudados através da gente, a população, com a nossa conscientização e a atitude que a gente vai ter diante dos fatos. A gente viu que é uma história bem triste e que a gente se entristece. Como a gente citou na entrevista, não deveria ser uma luta, mas deveria ser uma prioridade de todo brasileiro. Então, através de você, você pode começar a gerar um desenvolvimento sustentável. A partir das suas atitudes, pequenas atitudes, você conservando, você plantando uma árvore, não sei, mas jogando lixo no lugar certo, isso gera, assim, grandes mudanças. Então a gente sabe que na pauta a gente tem uma lei e todo um programa muito lindo, mas na prática não é assim. Mas a sociedade pode cobrar assim, a gente pode fazer a diferença. E a gente sabe que são pequenos atos que vão mudar. A gente sabe que não é possível tropeçar num prédio, mas sim em pequenas pedras. Então se a gente corrigir essas pequenas pedras, a gente com certeza vai ter um futuro incrível e brilhante. E a gente agradece a você por nos ter assistido. E esse é o Trio à Tona.